aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefité foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefité chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar." Amém? Pai, obrigada pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade que nos liberta de altares que construímos, que não adoram ao Senhor, mas nós rendemos as nossas vidas ao Senhor, e que tudo que for ministrado aqui seja para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para a vida de Jefité, e o Espírito Santo falou comigo esse tema: não faça da sua dor o seu ídolo. Nós vemos um jovem, uma criança que na verdade foi gerado em bastardia. O que é a bastardia? São filhos gerados fora da aliança do casamento. E ali a sua mãe era uma prostituta, o seu pai se chamava Gileade, ou seja, ele era um filho bastardo. E os irmãos de Jefité, da família sim de Gileade, rejeitaram Jefité. Porque Jefité era um filho que, se ele ficasse ali com seus irmãos, ele poderia receber herança. E os irmãos dele falaram: não, aqui você não vai ficar. Você está fora. Você é um filho bastardo. Você não vai ter parte conosco. Você não vai ter herança conosco. Se retire. E Jefité se retira com as suas dores, com os seus lamentos. Jefité se retira do seio da sua família. Jefité, ele vai se tornar um guerreiro, porque não é à toa que ele é chamado, quando os amonitas vêm contra Israel, alguém se lembra de Jefité e fala: vamos lá, porque esse cara é bom. Com certeza ele tinha habilidades para aquela guerra. Apesar de Jefité estar esquecido pela sua família, ele foi lembrado naquele momento da guerra. E Jefité fala: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, eu serei chefe de vocês? E aí é respondido: sim, você será chefe. Aí o Espírito Santo falou comigo: aí já está um problema na identidade de Jefité. Porque aonde ele não foi curado da bastardia, da orfandade, da negligência da família, da rejeição da família, ele precisava de um lugar de reconhecimento. Ele precisava de um lugar de aprovação. Mas até aí, tudo bem, ele só queria ser líder. Mas por que ele queria ser líder? E assim eles falam: não, você pode liderar. E aí ele resolve, então, ele vai à frente. Ele tinha capacitação para isso, entenda bem. Jefité tinha capacitação para isso. Se você ler os textos, depois, se você tiver curiosidade de ler todo o capítulo 11, você vai entender que o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Ou seja, existia uma capacitação para que ele vencesse guerras. Ele era um guerreiro. Até aí, problema nenhum. Porque muitas vezes ele foi chamado para aquilo, e se era para ele ser guerreiro, ele teria que enfrentar. Mas Jefité faz um voto ao Senhor. E ele faz um voto ao Senhor que, se ele vencesse os amonitas, a primeira pessoa que estivesse saindo da porta da casa dele, ele ofereceria ao Senhor. Na verdade fala: aquele que estiver saindo da porta de casa.
E aí o Espírito Santo falou comigo: se você sair da sua casa, pensa aí você, quando você volta para sua casa e abre a porta da sua casa, quem é o primeiro que vai aparecer? Eu sei quem vai me receber na minha casa: meu filho e meu esposo. Quem vai receber você na sua casa? Seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu... Entende? Que loucura é essa? Como você pode fazer um voto sabendo que quando você abrisse a porta da sua casa, ou quando você chegasse na sua casa vencendo uma guerra, quem seria o primeiro a sair dali? Já pensou, pastor Everson? A Gláucia. Não é ela que te recebe? E aí o Espírito Santo falou comigo: toda dor que não é curada, que não é elaborada, que não é ressignificada em Deus, pode se tornar um ídolo, ou seja, um altar. Jefité, ele não tinha recebido cura, ele era guerreiro. Ele era poderoso para enfrentar uma batalha e vencer. Mas só que ele não entendeu que as emoções dele não estavam no lugar. Você pode conquistar muitas coisas. O Espírito Santo me falou que nós temos uma unção para guerrear. Nós muitas vezes somos guerreiros, conseguimos enfrentar batalhas. Quando te chamam para ir, vamos lá, eu estou pronto, eu vou, eu sei que Deus é comigo, e muitas vezes Deus é, mas se as minhas emoções não estão no lugar, eu vou começar a fazer negociações com Deus, por conta das minhas dores. Porque da mesma forma que Jefité foi negligenciado dentro da família, ele faz um voto que ia ameaçar a sua própria família. Quem está entendendo diz amém. Se você está entendendo, tinha uma dor que não foi curada aí. Porque na mesma proporção que ele foi atingido pela família de origem, ele estava reproduzindo isso na família dele. E aí o Espírito Santo falou comigo que precisamos quebrar o altar da dor e fazer um bom uso da dor. Porque nós não somos a dor ou a ferida que nos causaram. Porque nós somos uma geração que não vai se mover pela dor, mas vai sim se mover pelo Espírito e pelo propósito. Porque se você se move pela dor, aquilo que você sentiu, você reproduz. Aquilo que você sentiu, você vira uma reprodução. Quem é que sai da casa dele, ele vence a batalha, aí que está. Alguém pensa assim: ele não vai vencer, mas ele vence. E quando ele vai para a casa dele, quem é que sai? A filha, a única filha. Muitas vezes nós estamos tão feridos, tão cheio de dores, e muitas vezes nós vamos vencendo as guerras. O Espírito Santo foi falando comigo, nós vamos vencendo, mas no meio de tantas coisas que nós vamos vencendo, nós vamos fazendo votos de tolo, levantando altares, onde nós vamos ferindo outras pessoas com as dores que nos causaram. Deus não é indiferente às nossas dores, mas Ele nos convida a não fazermos da dor o parâmetro para direcionar as nossas ações na vida. E eu fiz uma pergunta para o meu esposo quando a gente estava estudando essa palavra. Eu falei: será que nós estamos vencendo guerras, mas nós estamos com altares errados nas nossas emoções? Eu fiz essa pergunta para o meu esposo. Porque é possível que muitas famílias aqui achem que está vencendo guerras, mas a sua dor está te fazendo criar altares, onde você está reproduzindo situações. E aí eu fiquei pensando em uma outra pessoa na Bíblia que não fez da dor um altar. Para nós entendermos que é possível não fazer da nossa dor um altar. E aí, terça-feira aqui na igreja, no culto,
o pastor Fabiano ministrou uma palavra poderosa sobre passarmos sobre as tempestades. Porque o Senhor me perguntou para mim, quem é você no meio da dor? E eu quero fazer essa pergunta para a igreja, quem é você no meio da dor? O que você faz com a dor? Você levanta um altar de adoração a Deus ou você levanta um altar de adoração ao eu? Porque agora é a minha vez de sofrer. Eu falei isso lá no Face a Face. Existe um tempo de luto para tudo na vida, irmãos. E eu não estou falando aqui que você não tenha direito de sofrer, porque isso é fora do eixo. Só que Deus não nos chamou para sermos vítimas de nada. Deus chamou as nossas vidas para sermos protagonistas e cumprirmos um propósito em meio à dor. E muitas vezes a gente fica pensando, Deus, o que eu vou fazer com isso? E eu lembrei de Jó. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jó. Ai, Jó, socorro. Jó capítulo 1. E o pastor Fabiano, ele pregou, sobre as tempestades, mas ele citou um pouco de Jó. E eu precisei e vou precisar aprofundar em Jó. No capítulo 1 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Versículo 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Você já parou para pensar uma conversa de Satanás com Deus? E de repente Deus toca no seu nome, me deixa quieta. Não é? Você viu lá a Andressa? Não foi Satanás que tocou no nome de Jó. Foi Deus que perguntou para Satanás: você viu fulano de tal? Você viu Maria, João? Eles são íntegros. Está falando de uma família abençoada. Se você vê, a família era abençoada, a família era próspera. Mas aí Deus decide perguntar para Satanás, e Satanás fala: mas está tudo muito certo, né? Se está tudo muito certo, ele tem que ser realmente um homem íntegro. E aí Deus fala assim: pode tocar. Só não toca na vida dele. E aí a gente começa aí, se você for ler Jó, começa uma enxurrada. Hein, irmãos? Se você vê o primeiro capítulo, são 4 mensageiros, um atrás do outro, dando informação ruim. E foi chegando um, e foi chegando outro, foi chegando outro. São 4 mensageiros só no capítulo 1. E são mensagens terríveis. Morre os filhos, perde as coisas, perde tudo. E no final das contas, Jó fala: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Que loucura é essa? Que evangelho é esse que Jó estava vivendo? A dor era tão grande.
A dor era, eu penso que era imensurável a dor de Jó. Mas Jó consegue ali levantar um altar de adoração ao Senhor, entendendo que tudo vinha do Senhor. E aí não acaba por aí. Jó vai passar os próximos capítulos, se você ver. Ele passa, na verdade, no capítulo 2. Ele passa 7 dias e 7 noites em silêncio, com seus amigos do seu lado, em silêncio. 3 amigos em silêncio, e essa parte me chamou muita atenção. Porque tem coisas na Bíblia que você só tem revelação depois que você está com a visão ampliada para algumas coisas, né? É muito interessante isso. E de repente os amigos de Jó chegam, sentam e ficam 7 dias e 7 noites sem falar nada. Talvez era um momento ali do luto, algo que precisava de silêncio. Porque muitas vezes o silêncio é algo que corrói a gente, porque a gente vive numa geração barulhenta, a gente vive numa geração de informação, a gente vive num momento onde tudo tem que ter resposta para a minha dor, tem que ter resposta para aquilo que eu estou sentindo, tem que ter resposta para aquilo que está acontecendo, mas de repente Jó fica em silêncio 7 dias e 7 noites, sabe por quê? Porque o silêncio é necessário para que as coisas comecem a ir para os seus devidos lugares. Pare de ouvir muitas vozes, pare de querer procurar em lugares, em situações, em pessoas, respostas em profetas. Vai ficar no silêncio. Existe o tempo do silêncio. Ah, mas essa parte eu não gosto, eu também não gosto. Porque eu sou sanguínea e eu gosto de falar e eu gosto de ouvir. E quando Deus fala, agora eu vou me silenciar, ou você precisa se silenciar. Porque aqui primeiro foi o silêncio de Jó. Entenda bem, existem alguns momentos que nós precisaremos ficar no silêncio para algumas coisas irem sendo colocadas em ordem. Ah, mas o silêncio custa. E aí depois desses 7 dias e dessas 7 noites, começa o discurso de Jó, capítulo 3. E vai Jó falando de um lado e os amigos dele falando de outro, e vai de cá e vai de lá. Se você quiser ler o livro de Jó. E aí sim começa uma fala ali entre eles. E Jó, no meio daquela situação toda, no capítulo 14, ele fala: para a árvore pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Olha, no meio da dor, e muitas vezes Jó ali se sentindo tão lixo, né? E aí a gente lembra, né, da música. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança. A esperança no meio da dor. Jó vai caminhando com seus amigos. E os amigos começam a questionar: mas por que isso está acontecendo na sua vida, Jó? Em outras palavras, por que isso está acontecendo? Tem alguma coisa de errado aí? Tem algo que não está certo. Nem Jó sabia talvez o que estava realmente acontecendo. Porque nem Jó estava entendendo o porquê daquilo tudo.
Deixa eu profetizar sobre a sua vida algo que o Espírito Santo falou comigo. Nem tudo você vai entender, mas eu continuo sendo Deus. Nem tudo. Porque comigo? Porque na minha casa? Mas tem coisas que não é para entender, é para viver. Jó precisava desse tempo. Foi um diálogo entre os seus amigos. Mas de repente, passam-se alguns capítulos e, deixa eu te explicar, Deus estava em silêncio. Agora vem o silêncio de Deus. Se você lê o livro de Jó, até o capítulo 37, Deus não está falando nada acerca de Jó. Deus não está falando para Jó nada. Deus não está dando respostas para Jó em nada. Deus não está falando o motivo e o porquê daquela dor. Jó poderia muito bem fazer um altar, levantar um altar ali da dor e ficar. Mas aí no capítulo 38, você pode ler: o Senhor fala com Jó no meio da tempestade. Deixa eu te dizer. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Deus vai te responder no meio da tempestade. Mas vai ter que aguentar o silêncio. Aguenta aí firme, irmão. Até o capítulo 38 aguenta o silêncio. Aguenta a falta de resposta. Aguenta a acusação de pessoas. Aguenta firme até o capítulo 38, quando Deus diz: no meio da tempestade Ele fala comigo e com você. Mas a falar de Deus não é: eis que te digo que vou te abençoar. Não foi isso que Deus disse para Jó. Porque a nossa expectativa é que no capítulo 38 Deus falasse com Jó: eis meu filho, que agora eu vou te abençoar. Mas não é isso que Deus fala com Jó, não. Deus vira para Jó e fala: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus começa a fazer perguntas para Jó. Irmãos, você está na dor, você está vivendo a dor e Deus não está te respondendo. E quando Deus começa a te responder, não é com respostas, é com perguntas. Ele começa a indagar Jó e a fazer muitas perguntas. Jó, quem é? E ele começa a fazer: qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante? Jó, quem é? E Deus começa a perguntar. Deus começa a perguntar para Jó. Deus, tipo assim, eu não estou afim de pergunta. E talvez Deus esteja perguntando para você hoje: quem sou eu na sua vida no meio da dor? Porque essas perguntas falam de quem Deus era. Deus em momento nenhum enaltece a dor de Jó. Quem está entendendo, diga amém. Ai, coitado. Você pensa assim, né? Deus vai vir e vai dar um abraço em Jó. Só que não foi isso. Deus veio para Jó, mas Ele virou para Jó e falou assim: vou te fazer perguntas para você saber quem eu sou. Vou te fazer perguntas para você saber quem eu sou. Ei, não quero saber da sua dor, não. Desculpa aí, essa é minha frase, tá, irmãos? Não está na Bíblia, não. Mas é isso que eu entendo, pastor, tá errado? Deus não falou para Jó: hein, Jó, vamos começar aqui uma conversa. Eu falo como profissional. Eu amo ouvir a dor dos outros. Então, para mim, não teria problema nenhum se a pessoa começasse, pastora Gabriela, começar a conversar. O normal, qual é o natural? Pastor Anderson, o que está acontecendo com você? Não é?
Mila está passando por uma tempestade. O que está acontecendo? Não. Deus, Ele não faz essa pergunta. Não porque Ele não possa fazer, irmãos. E não porque em determinados momentos Ele não vá se preocupar com a sua dor. Entenda bem. Só que Deus, Ele não queria ouvir da dor de Jó. Tem momentos que Deus não está querendo ouvir das nossas dores. Primeiro porque Ele já sabe. E segundo porque Ele não está querendo fazer de você uma vítima disso. Mas Ele está querendo que você conheça quem Ele é, apesar disso. Então Jó começa a ouvir as perguntas de Deus. Jó começa a ouvir as perguntas de Deus. Hein? Tem mais pergunta aqui. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? E Deus começa a indagar Jó. Ei, Jó, você sabe? Jó, você sabe? Jó, você tem domínio? É Deus falando assim para nós. Você tem controle? Jó, você sabe o que eu estou fazendo? Jó, você sabe quem eu sou? Jó, você sabe a quem você adora? Jó, você me conhece? Jó, você sabe quem eu sou para ti? No meio das nossas dores, Deus vai revelar quem Ele é. Às vezes nós estamos preocupados de, no meio das nossas dores, Deus revelar sobre nós. Deus quer revelar sobre Ele. E aí vai uma fala de Deus com Jó. Porque depois de um tempo de silêncio de Deus, Deus começa uma fala com Jó e uma fala e uma fala. Irmãos, eu sei que eu estou passando do horário, mas eu preciso entregar tudo. E quando Jó tem essa fala quando Deus tem essa fala com Jó, quando chega no capítulo 40, aí vem, disse ainda o Senhor a Jó, não acaba. E Deus fala com Jó, aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Deixa eu te dizer, se você está tentando contender com Deus no momento da sua tempestade, deixa eu te dizer, você vai perder para Ele. E quando chega no capítulo 42, acabam-se as perguntas de Deus. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó entendeu quem Deus era. O que Deus quer fazer conosco nesses dias? Ele quer que o altar do nosso coração não haja espaço para que as dores sejam tão sufocantes que tirem o lugar de Deus. Jefité venceu a batalha, mas matou a sua filha. Jó entendeu que talvez ele nunca fosse entender o que estava acontecendo. Faz sentido? Jó entendeu que ele não iria entender o que estava acontecendo. Deixa eu te dizer, você não vai entender o que está acontecendo com você. Deus não vai te dar explicações, Deus não vai te dar respostas, mas Ele quer que você saiba quem Ele é na sua vida. Jefité não tinha a revelação de Cristo, é isso que eu quero chegar aqui. Jefité era bom para vencer a batalha, mas ele não tinha a revelação de Cristo. Jefité era bom para ir lá e vencer a guerra, como muitos de nós somos bons, mas ele não tinha a revelação de Cristo. A revelação de Cristo vem quando a gente não faz da dor um altar, mas quando a gente pega a nossa dor e põe Cristo sendo revelado através de nós. Jó entendeu sem entender. Está entendendo? Jó entendeu sem entender.
Jó não entendeu e poderia ficar sem entender. Agora Jó entendeu quem Deus era para ele. Eu não sei o que a dor está te causando na sua casa, na sua família. Eu não sei se você está entendendo como essa tempestade está te movimentando. Está movimentando a sua casa. Talvez não vai ter explicação, mas quem Deus é vai ter revelação. Deixa eu profetizar sobre a igreja. Quem crê recebe. Tem revelação de Cristo no meio da sua dor. Tem revelação de Cristo no meio da sua dor. Deus não falou para Jó: olha Jó, eu estava numa conversa com Satanás e de repente eu decidi, falei com Satanás para tocar em você. Deus não falou. Mas Jó entendeu que antes Jó conhecia de ouvir falar, mas naquele momento ele tem a revelação do Cristo. E aí sim, quando Jó não faz da sua dor um altar como Jefité fez, aí sim, depois da revelação do Cristo, quem está entendendo diga amém. Aí o Senhor fala, ó, com os amigos de Jó, vai lá até ele, pede a ele para orar. Resolve as coisas aí entre vocês. Jó ora pelos amigos, não é isso que diz a palavra? Irmãos, lê a Bíblia, hein? Jó ora pelos amigos e depois que Jó ora pelos seus amigos, ele se torna novamente próspero e Deus lhe deu tudo em dobro como ele nem tinha antes. Ei, eu acho que você não entendeu. Não vai ter resposta para aquilo que você está querendo. Deus, Ele está querendo revelar para as nossas casas e para as nossas famílias quem Ele é. E depois que Cristo é revelado, vem uma glória de Deus tão grande, onde tudo vai sendo acertado, vai sendo colocado em ordem. Você está entendendo? Até os seus relacionamentos vão sendo colocados em ordem. A sua casa vai ser colocada em ordem. Vai ter gente perdoando e gente liberando perdão. Vai ter muita coisa que estava fora do lugar indo para o lugar. Mas por quê? Porque a revelação de Cristo chegou antes. A revelação de Cristo chegou antes. Aonde a revelação de Cristo chega, há conserto, a liberalidade, a bondade, a organização. E depois do conserto vem porção dobrada sobre a casa de Jó. Quem crê diz glória a Deus. Resumindo, mas tem um caminho. Você não vai ser como Jefité e eu também não, que vamos vencer batalhas e ferir pessoas aonde nós fomos feridos. Quem entendeu, diga amém. Nós seremos como Jó. Nós vamos caminhar no silêncio. Meu Deus, eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. Levanta do seu lugar. Nós vamos caminhar no silêncio. Depois Deus vai ficar no silêncio. Tem gente aqui que Deus já está no silêncio há muito tempo. Mas vai chegar o capítulo 38 na sua vida e na minha, onde Deus vai começar a te perguntar quem eu sou na sua vida, no meio da tempestade, filho. E aí os seus olhos vão se abrir, estão se abrindo. E aí você não vai saber mais de Deus só de ouvir falar. Você vai entender a revelação do Cristo. Você vai entender a revelação do Cristo. E a revelação do Cristo vai fazer uma operação de organização nos seus relacionamentos. Deus vai começando a operar nas causas que você não conseguia agir, porque a revelação do Cristo está contigo. E aí vem porção dobrada do Espírito sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a minha casa, sobre a minha família. É muito lindo ver a vitória de Jó. Mas o que o Espírito Santo me falou é muito lindo ver o processo. É muito lindo viver o processo.
É muito lindo entender que Jó não fez da dor dele um altar, um ídolo. E eu quero nessa noite orar pelas famílias aqui. Talvez você chegou aqui com dores que você não está tendo respostas. Muitas dores sem respostas, angústias. Talvez você seja como Jefité, que já está reproduzindo feridas. Mas o Senhor, Cristo, quer se revelar para você nessa noite. E eu gostaria que a igreja fechasse os seus olhos. Cristo quer ser revelado a você. Porque talvez essa dor não vai passar de hoje para amanhã. Mas a revelação de quem Jesus é na sua vida e a salvação te alcança hoje. E com a revelação de Cristo você vai andar por cima das tempestades. E Ele vai começar a colocar ordem no caos. Eu gostaria de saber nessa noite se alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Eu não tenho aqui respostas para te dar para suas dores. O que eu tenho para te dar é Cristo. Porque Ele no meio das dores, Ele faz nova todas as coisas. Ele muda cenários e Ele nos muda de dentro para fora. A primeira mudança que Deus quer fazer em você é quebrar essas dores internas e trazer a revelação dEle sobre a sua casa e sobre a sua família. Se você quer aceitar a Jesus, levante uma das suas mãos. Nós estamos prontos a te receber aqui. É difícil, porque talvez você gostaria de vir aqui e receber uma palavra. Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a chave, não. Cristo na sua vida é tudo o que você precisa. Eu não posso te falar que você vai ter tudo o que você quer, mas você vai ter tudo o que você precisa nele. Ele é suficiente. Se você quer aceitar Jesus, levante as suas mãos. A igreja esteja orando. Espírito Santo, vai tocando, Senhor, nos corações. Talvez pessoas como Jó que estão aqui sem entender. Como que eu estou vivendo isso? Mas o Senhor se revela no meio das nossas dores. Cristo se apresenta hoje. Se você quer receber a Jesus, levante as suas mãos. Eu ainda vou fazer mais uma vez esse pedido. Jesus quer se revelar a você e começar a colocar ordem no caos, de dentro para fora. Se não tem ninguém, igreja, põe a mão no seu coração. E como Jó falou, o meu Redentor vive, e por isso eu sei que Ele se levantará. Mas aguenta firme o processo. Aguenta firme as perguntas de Deus para você e para sua casa. Seja fiel. Mas Cristo em ti é a esperança da glória. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Você está perdendo a oportunidade de sair daqui nessa noite transformado num novo homem. Você está perdendo a oportunidade que Deus está lhe dando. É Deus quem está lhe dando essa oportunidade de você ir para casa sendo transformado numa nova pessoa. Se eu fosse você, não faria isso. Não daria nem um passo após aquela calçada, se não entregar sua vida para Cristo hoje. Não brinque com a sua vida. Não brinque com os teus sentimentos, com as tuas dores. Não, não faz isso. Santo, a pastora terminou a mensagem, já fez o apelo, mas eu, se eu fosse você, viria correndo aqui na frente. Há sepulturas que Deus quer fechar nessa noite, há portas que Ele quer abrir, há caminhos que Ele quer endireitar para você. Se você não se posicionar nessa decisão, ainda que você já seja um crente afastado, desanimado, mas Deus te chama. Deus te chama. A gente vai ficar aqui na frente, os pastores, a gente não sai rápido, a gente fica por aqui, te esperando aqui na frente. Aí você vem para a gente conversar com você e orar por você. Em nome de Jesus, levanta a sua mão para cima assim. Que o amor de Jesus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que o precioso sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz, seja agora uma cobertura sobre você, te protegendo, te livrando de todo mal, e que essa semana seja abençoadora para você e para toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.